Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abaixa um pouquinho para mim o microfone, que minha voz não é bonita igual a do apóstolo Trindade. Senão eu falar glória a Deus, você vai entender aleluia. Aí, desse jeito. Se o som permanecer até assim o final, vai ganhar um beijo, viu? É um motivo de muita satisfação, é uma honra, é um motivo de muita alegria. Eu estou aqui expansivo, estou transbordando de... Estou que nem pastel de rodoviária, estou só o azeite. Eu confesso que pregar aqui nessa igreja, para mim não é fácil, é uma tarefa difícil. Ainda mais em uma igreja dessa, que quando eu pisei o meu pé direito na entrada, eu senti um frio nas minhas costelas. Eu falei, calma Jesus, eu já senti. A igreja que tem crente, que forja a palavra de Deus na base do jejum, da oração, o altar é diferente. Eu vim de Barra do Garças, eu não vim aqui para visitar ninguém. Mesmo estando muitos amigos, meu amigo, meu irmão, professor Joaquim, meu irmão, meu príncipe, meu pai, meu avô Trindade. Eu não vim aqui para visitar ninguém, até porque ninguém aqui está doente. Eu vim aqui para profetizar na vida de vocês. Amém? Quantos trouxeram Bíblia nessa noite? Abra sua Bíblia comigo, sem mais delongas, porque hoje eu quero pregar. E se você ficar comigo aqui até 3 horas da manhã, vai ser pouco, viu? Você vai ficar sozinho aqui até 3 horas, então. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho, escreveu São João, capítulo de número 4. Versículo de número 13. Eu morei um tempo aqui em Guiratinga. Os meus 16 anos fui para Barra do Garças. Depois de 12 anos de ter pensado inúmeras vezes de voltar aqui, aprove o Deus, tocou no coração desse ser e confabulou e arquitetou essa agenda para que possível a gente estivesse aqui nessa noite. Foi um lugar onde eu fiz muitos amigos, aonde eu passei por muitos vales, por muitos desertos, por muitas cavernas de adulão, mas todavia Deus estava no controle de tudo. A Bíblia diz que uma porta que fecha, ou a outra que abre, é Deus forjando o nosso caráter para algo maior. E depois de 12 anos eu volto aqui. Quem lembra de mim aqui? Eu tinha um apelido de pipoca. Eu chegava, parava ali na frente da igreja e o porteiro que estava fazendo a guarda ali, eu falava, boa noite. Ele, boa noite, o senhor não quer entrar? Eu falei, agora não. Chama para mim o Trindade aí. Ele olhava para mim, ele saía esbaforido, achando que era algo sério. Eu, Trindade, tem um rapaz ali. Fala para ele quem que é. Fala, quem que é? É o Nardo. O que é que foi? Me presta a moto aí. Mas graças a Deus, Ele nunca desistiu de mim. E se eu estou aqui hoje, é fruto da oração desse cidadão, é fruto da oração daquela cidadã que falou, embora as pessoas não queiram ele da maneira que ele é, embora ele não serve para um, não serve para outro, mas serve para Deus. Amém? Quantos encontraram o livro do apóstolo São João? São João, capítulo de número 4, versículo de número 13. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, me dá dessa água, para que eu não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Mude 3 páginas para frente do mesmo livro, capítulo de número 7. Vamos fazer um tour pelo livro de João aqui. Capítulo de número 7 do mesmo livro. 3 versículos, 37, 38 e 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
rios de água viva correrão do seu interior. E isso ele disse do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foram dados, porque ainda Jesus não tenha sido glorificado. Fecha a sua Bíblia, coloca no banco, na cadeira, vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que em questão de poucos segundos, essa linda igreja ficará pequena, para o tamanho da glória que o Senhor mandará do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que chegaram carregados não voltarão para casas carregados, voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos para o seu povo, cerque esse santuário com a sua glória, que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramado. Rasgue o céu sobre Guiratinga nessa noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que esses anjos desçam trazendo prata de fogo nas mãos. Começa a esparramar essas brasas entre nós, e aonde houver um crente cheio do Espírito Santo, renova ele nessa noite, Jesus. Fale conosco, fique conosco, agora e sempre. E você que crê, diga: podemos assentar, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Amém. Você consegue virar para a pessoa que está do seu lado e dar um sorriso para essa criatura com os olhos? Pergunta para ela como que está o seu coração nessa noite. Fala para ele: Deus te trouxe aqui para te fazer um convite, para você embarcar em uma viagem. Os que têm medo de altura já pode ir descendo, viu? Os que permanecerem comigo, murcha a barriga, passe o cinto e vamos decolar. E é uma viagem só de ida. A viagem é longa, mas é segura. A viagem é direto para o coração de Deus. Amém? Eu li um texto no livro do apóstolo São João, um texto meramente conhecido. Quando eu leio esse livro, eu tremo as minhas entranhas, eu tenho dificuldade de pregar esse livro. Como assim? É um livro que eu conheço, é um livro que eu já preguei altas vezes. Mas todas as vezes que Deus fala para mim, fala sobre o capítulo 4 do livro de São João, que eu quero converter o meu povo nessa noite a uma reflexão de um mover extraordinário, desses últimos dias que se fim do ano. Eu confesso para você que eu fico até meio trêmulo, porque a Bíblia não é um livro normal. A Bíblia não é um livro normal. Todavia, a Bíblia gastou 1.800 anos para poder ser escrita. Se você abrir a livro, no livro do Gênesis, ela vai começar com um casamento entre Adão e Eva. Você fecha a Bíblia, abre no último livro, no livro de Apocalipse, ela também termina com um casamento entre Deus e essa linda igreja. Amém? Quando eu abro a minha Bíblia no livro do apóstolo São João, para mim é uma aventura. O livro de São João, ele não retrata um tempo presente, ele não retrata um tempo futuro, ele retrata um tempo passado. A história que você vai meditar nessa noite, ela não é uma história que aconteceu semana passada, ela não é uma historinha com E, ela não é um conto de fábula, ela não é um conto de carochinha, ela é uma história com H, ou seja, é algo que aconteceu e ainda acontece nesses dias de hoje. Todavia, naquele mundo antigo, as pessoas não eram comunistas, nenhum partido, direita ou esquerda. Todavia, as pessoas naquele tempo, eles respeitavam seus líderes, respeitavam os discípulos, respeitavam os sacerdotes daquele mundo antigo. Todavia, num culto como esse, no último dia ou num domingo, no primeiro dia da semana, quando o pastor ministrava o culto, a igreja, o corpo do membro, o corpo da paróquia que estava presente, depois que ele fazia a sua prece e todo mundo, se caso concordasse, ele falava: todos concordam, a igreja falava amém, outros El Shaddai, outros Adonai. Quem me entende? Todas as vezes que alguém falava alguma coisa, todos encontram. Irmãos, semana que vem a gente vai trazer, todos concordam sim. Naquele tempo, Jesus, quando ele saía, ele assistia a alguns cultos, em algumas paróquias, em algumas capelas, na beira de estrada.
As cruzadas evangelistas deles eram repletas de cura, de milagre, de provisão e previsão de Deus. Todavia, quem é que não gosta de ver algo sobrenatural? Quem é que não gosta de ter a certeza, de ter a convicção que é que Deus que está falando, que é que Deus que está entregando? Então, quando Jesus, quando ele passava de um conchavo, quando ele vinha de uma cruzada evangelística, quando ele vinha de um culto como esse, ou de um congresso religioso, ele era automaticamente, ele era seguido por milhares de pessoas. Haviam 3 classes de pessoas: havia uns que admiravam, havia os curiosos e havia os infortunados, os que não gostavam. Todas as vezes que Jesus saía de alguma cruzada para poder ir para uma província, para ir para outra cidade ou outro estado, ele era repleto de atenção de pessoas. Daí ao tempo, quando ele vinha, e antes dele dar um segmento dessa cruzada, ele foi lá no início da sua jornada e ele escolheu 12 homens para dividir e para o acompanhar nessas cruzadas. Os 12 homens que não foram escolhidos simplesmente por qualquer um, foram escolhidos por Jesus a dedo. Agora eu falo para você, se for escolhido a dedo, se foram escolhidos em meio a grande leva de multidão de pessoas, eram homens santos. Eram homens que foram dados simplesmente por caminhar próximo a Jesus. Foram dados a eles alguns dons, alguns poderes. Alguns faziam o machado flutuar, outros quebravam a lei da gravidade quando caminhava sobre as águas, pisando na cabeça de Poseidon. Outros levantavam enfermos, curavam mortos, faziam cego voltar a enxergar, faziam surdo voltar a ouvir. Então, se foram 12 homens que foram escolhidos a dedos, eram homens santos, sim ou não? Todavia, Jesus vem de uma cruzada evangelística, depois dele ter sido maravilhado e falado: nossa, você viu o culto que foi lá em Guiratinga, lá sob a direção do pastor Trindade? Vi sim. Pois é, você viu aquele, o paralítico que só abandonou a cadeira e caminhou correndo? Vi. Não, eu vi um outro, quando aquele foi perdoado os pecados dele. Eu vi aquele outro, quando ele chegou lá com vício, ele saiu sem vício. Então todas as vezes, as cruzadas evangelistas que se dava a reunião daquele tempo, era motivo de muita comemoração, era um motivo sublime, era um motivo surumbático. Pois bem, quando Jesus ele sai de uma outra reunião, uma reunião própria como essa, ele vem trazendo consigo os 12 homens santos, os 12 homens que o acompanhavam, os 12 homens que viam o monte da montanha como ninguém, os 12 homens que foram dados poderes de fazer alguns feitos, milagres, prodígios e maravilhas. Jesus vem de uma cruzada evangelística dessa, mão para trás, cabeça baixa, contemplando, como um velho erudito. Logo na sua frente vem os 12 discípulos, aquele que você está acostumado: Mateus, Marcos, João, Tiago e assim sucessivamente. Jesus vem da cruzada evangelística pensando no dia de amanhã ou na cidade que estaria aproximando. Os 12 discípulos vão logo na frente. Pedro falando, Tiago, você viu que maravilha? Ele ouviu, João falando, e assim ambos confabulando. Jesus, ele estava de plano, aí a cidade de Judia, que ficava na beira da província de Tebas daquele tempo. E naquele tempo, as pessoas dão seguimento. As pessoas judeias, o povo de Israel, o judeu ortodoxo daquele tempo, eles eram nascidos e descendentes de Abraão, descendentes de Jacó, descendentes de Isaac. Embora fossem irmãos de sangue, criaram uma rixa. Lembra que eu iniciei falando que naquele tempo, todos os cultos que eram ministrados, depois que o pastor ministrava algo, ele pedia atenção e pedia concordância da igreja. Quem concordava falava amém. Outros El Shaddai, outros Adonai. Quem lembra? Pois é. Em um culto como esse, no último dia do culto, eu imagino uma celebração festiva de final do ano. Um culto após o Natal, ambos esbaforidos, esfomeados, doidos, para receber o seu milagre. De um lado está os judeus, do outro lado está os samaritanos. Eram povos nativos diferentes, porém eram filhos de pai e de mãe, da mesma mãe. Como ser humano, a sua origem é mesquinha e seu pensamento é paupérrimo e a sua vista é limitada. Até os dias de hoje o ser humano ele soma pela vista, aproxima de você pelo que você tem e não pelo que você é. E na origem da raça humana, um querer saber mais que o outro. Naquele dia quando o pastor falou: gente, Deus falou comigo que ele tem que ser adorado em cima da montanha. O samaritano não achou bom, levantou-se lá do canto esquerdo e falou: vou refutar. Ele falou: está dada a oportunidade. Por quê, irmão? Ele falou: Deus tem que ser adorado no meio do vale. Porque foi no vale que ele falou para Ezequiel: profetiza sobre os vales de ossos secos. E os ossos voltaram a se formar.
O judeu ortodoxo levantou a mão e falou, vou refutar. Ele falou, está dada a oportunidade, por quê? Ele falou, Deus tem que ser adorado é na montanha. Porque foi na montanha que ele escreveu os 10 mandamentos, quando ele entregou para o seu profeta Moisés. O samaritano não quis deixar barato, falou, eu também vou refutar. E ele falou, pode falar. Ele falou, Deus tem que ser adorado é no vale. Porque foi no vale que ele falou para Jacó cavar o poço. O judeu ortodoxo falou, eu também vou refutar. E o pastor, por quê? Deus tem que ser adorado é em cima da montanha. Porque na montanha está qualificado Israel. É Israel que tem as 32 colunas de fogo. É Israel que tem as 12 portas celestiais. A partir daquele dia, o pastor falou, não vou dar oportunidade para você e nem para você. E ambos trouxeram um bico. Judeus e samaritanos daquele tempo, embora fossem irmãos, de filho de pai e mãe legítimo, de filhos de pais biológicos, a partir daquele último culto do ano, não se falaram mais. Quem está entendendo? Na medida que eu estou falando, teve cristão que balançou a cabeça. Se eu tivesse um poder de voltar ao tempo, e eu tivesse naquele culto, eu ia falar, ô irmão, samaritano, Deus tem que ser adorado no vale. Ô judeu, Deus tem que ser adorado na montanha. Deus tem que ser adorado lavando roupa. Deus tem que ser adorado lavando banheiro. Deus tem que ser adorado tomar tereré. Deus tem que ser adorado você dirigindo o carro. Deus pode ser adorado em qualquer lugar. O que não pode é ser adorado de qualquer maneira. Eu ia falar para ele, para com isso. Vocês não vão chegar a lugar nenhum. Isso não passa de uma disputa meramente teológica. Deus pode ser adorado no vale, Ele pode ser adorado na montanha, Ele pode ser adorado no fundo do quintal, Ele pode ser adorado dentro do buraco, Ele pode ser adorado você lavando a roupa, lavando a vasilha. Ele só não pode ser adorado de qualquer maneira. A partir daquele dia, judeus e samaritanos não se falaram. Houve uma ruptura no meio daquele povo, no meio daqueles irmãos. Como eu disse, quando você olhava para um, você via o rosto do outro. Ambos eram irmãos de sangue. Para poder se diferenciar de um para o outro, as mulheres judeias daquele tempo adotaram um costume de roupa diferente da samaritana. Para que quando os povos que aproximassem dela vissem, saberiam diferenciar aquela judia e aquela samaritana. As mulheres samaritanas passaram a usar uma roupa comprida, deixando somente a ponta dos dedos para o lado de fora. Uma roupa escura, deixando os olhos a espécie de burca. E a roupa descia com a espécie de um vestido até o chão. As mulheres judias deixaram vestir uma roupa comprida, só que elas usavam somente um pano na cabeça e deixavam os cotovelos afora, à mostra, e as pontas dos pés à mostra. Então, quando alguém olhasse, via uma com os cotovelos por lá de fora, falava, ela é judia. Quando olhava, via a outra toda encoberta, deixando somente os olhos por lá de fora, falava, ela é uma samaritana. E não bastasse isso, os judeus falaram, olha, daqui é samaritano e daqui é judeu. Você não cruza para cá e eu não cruzo para lá, e nossos reinos vão viver em paz, ter longa e plena. Amém? Pois bem, Jesus está pregando na cidade de Galiléia. Depois dele ter vindo, contemplando, cabeça baixa, mão nas costas, o erudito, contemplando a paisagem. Jesus não tinha nada que passar em Sicar. Jesus não tinha compromisso nenhum em Samaria. Jesus não tinha porquê. Ele lá, ele fala, eu tenho que seguir aqui. Não, mas espera aí, eu vou passar por aqui. Ele não tinha compromisso nenhum em Samaria. Até porque ele era um judeu. Pois bem, os 12 discípulos que ele escolheu a dedo estão vindo na frente, confabulando, contando piada, contando prosopopeias, contando lorotas, se divertindo. Jesus, o erudito, logo atrás. Na medida que ele vai caminhando mais devagar, os meninos que estavam na frente vai tomando distância, salteando, cantarolando, contando piadas, contando prosopopeias. Quando eles chegaram lá na frente, os 12 discípulos olharam para trás, viram Jesus a espécie de 100 metros, 150 metros para trás. Quando eles caminharam mais um pouco, Tiago contando as brincadeiras e Pedro concordando, quando eles chegaram, eles pararam no meio de uma bifurcação. Quando eles pararam no meio desse trevo, eles olharam para frente e falaram, ô Pedro, fala Tiago, o que está escrito aí? Sicar. E você sabe o que é Sicar? Sei, não é a capital de Samaria? Ele sim, pois é. Aí a terra dos fariseus, aí a terra dos inimigos, aí a terra da gentalha, aí a terra do povo endemoniado. Faz sentido isso? E você acredita que 2000 anos depois ainda existe crente no meio de nós que ainda fazem isso? Num dia, lá um ponto de ônibus lá da minha cidade, chegou uma irmã esperando o coletivo. Ela chegou, viu o ponto de ônibus limpo, sentou na ponta direita do ônibus.
E o crente parece que nunca viu um ao outro, mas quando olha, e pelo mais que ele não conhece, parece que alguma coisa se revela para ele. Ele interpreta, ele fala, ali tem um crente, ali tem uma crente. Sim ou não? A irmã chegou, sentou no ponto de coletivo, esperando o seu ônibus, pensar que não, vem uma outra irmã e senta na outra ponta. A irmã que sentou na ponta direita do coletivo, olhou para a irmã do lado esquerdo, e ela liberou um sinal, e a outra interpretou, e ela falou, eis que a senhora é crente, né? Ela falou, sim. A irmã levantou a mão e falou, a paz do Senhor. A outra, do ponta esquerda, levantou a mão e falou, a paz de Deus. Se tivessem acabado por aí, teria sido uma bênção. Uma olhou, fechou, trancou o nariz com a outra, sentou emburrada, a outra também. A que estava do lado direito, coçou a cabeça, olhou, levantou e falou, ei irmã, estou vendo aqui que a senhora, com a saia um pouquinho abaixo do joelho, uma blusa com decotezinho, o cabelo tingido, um brinco na orelha, a senhora é daquela igreja ali de cima, ali da esquina, né? E ela falou, eita, que Deus ainda revela na terra. Mas a revelação chegou até mim, irmã. Ela falou, sério, a senhora com esse vestidão longo, com esse cabelão longo, com essa blusona longa, com essa linguana comprida da senhora, só pode ser daquela ali também. Aí eu te pergunto, tem necessidade disso? Se nós servimos o mesmo Deus, se nós cultuamos o mesmo Deus, porque ele é da Batista, porque ele é da Católica, porque ele é do Luterano, porque ele é isso, porque ele... Não interessa. O que interessa é o mesmo lugar que nós fomos, é o mesmo buraco que eu e você vai ser enterrado. Quando os 12 discípulos pararam naquela placa da bifurcação, se entreolaram, confabularam. É igual o crente quando passa próximo a um terreiro de macumba. Falei, ali o povo contra, olha o povo isso, olha o povo aquilo. Os 12 discípulos apanharam o pé e jogaram na placa. Fica aí, maldito. Vamos passar de longe aqui. E eles viraram à esquerda. Alguém me socorre com a água aí? E eles viraram à esquerda. Os 12 discípulos amém. A gente vai falando demais, bebendo muita água. Os 12 discípulos, quando pararam e eles avistaram a placa à direita, escrito Sicar, bem-vindo, recome, Sicar, eles viraram à esquerda, eles falaram, olha a terra do povo maldito, ou a terra do povo que brigaram com nós, querendo ser melhor do que nós no último dia da festa, pois bem, fica aí que eu vou para cá. Jesus tinha que fazer o mesmo segmento. Os 12 discípulos que vinham confabulando, que vinham confraternizando, passaram, viraram à esquerda, e estão indo cantarolando e Jesus atrás. Jesus, quando ele chegou no meio da bifurcação, ele olhou para o lado esquerdo, olhou para o lado direito, a placa Sicar. Em vez dele amaldiçoar a placa, em vez dele falar, eu não vou por aqui porque eu sou um judeu, e aqui é o povo samaritano, ele olhou e ele falou, eu não sei o que passou na cabeça dele, ele falou, eu vou por aqui. E ele foi para Sicar. Os 12 discípulos que estavam na sua frente, quando eles olharam para trás, quando eles olharam para trás, e eles não avistaram mais a silhueta de Jesus, Pedro, Tiago pararam, coçaram a cabeça, subiram no cupim à beira da estrada e falaram, está vendo ele aí, Tiago? Eu não, Pedro, está vendo, João? Não estou vendo não. Pararam, se olharam e falaram, gente, será que ele não fez o que eu estou pensando, né? Como assim? Aquela placa lá atrás, João, o que estava escrito? Estava escrito, bem-vindo a Sicar. Mas Sicar, o que é Sicar? Sicar é a capital de Samaria. Será que ele foi para lá? Será que ele foi para lá? Amém, viu? Deus abençoe a sua vida, meu príncipe. E Tiago falou, mas eu não acredito que ele seria tão atrevido. Ele é um erudito, ele é um judeu, ele é um sacerdote. Eu não acredito que ele conhece a regra. Ele sabe que nós, sendo judeus, nós não podemos misturar com aquela gentalha. Na medida que os minutos, as horas foram passando, os 12 discípulos pararam, se olharam e falaram, gente, só tem uma coisa, a gente tem que voltar lá e seguir o homem. Por quê? Porque a gente tem que passar na frente dele, fazer espécie de segurança, espécie de barricada. Pois bem, os 12 voltaram. Quando pararam, voltaram à bifurcação. Quando eles pararam de novo, eles avistaram a silhueta de Jesus. Jesus não está vindo mais com a mão nas costas, ele está vindo, não está vindo de cabeça baixa, ele está vindo com a mão na frente e admirando. O que para uns era maldição, o que para uns era praga, uns que para uns não servia, para Jesus servia.
que ele estava olhando para cima. Eu imagino ele falando: olha, o que não serve para você, o que não serve para você, serve para mim. O que não tem jeito para você, o que não presta para você, o que morreu para você, não morreu para mim. Quando os 12 discípulos pararam no meio da bifurcação e voltaram na maldita placa de Sicar, eles avistaram Jesus contemplando a paisagem. Eu imagino Tiago já ficar aborrecido e Pedro também. Gente, não acredito. Eu não acredito que ele é tão atrevido. Ele é um sacerdote. Ele é um judeu ortodoxo. Ele não podia fazer isso. E Tiago falando: mas não dá para a gente ficar aqui se lamentando, vamos seguir ele. E apressaram os passos. Quando eles chegaram a espécie de 20 metros para poder passar de Jesus, ele falou: a gente tem que passar, ó, vocês vão por aqui e nós vamos por aqui. Quando eles foram fazer o contorno para poder ultrapassar Jesus, ele parou no meio da estrada, abriu as pernas. Para aí. E os 6 pararam, o outro do outro lado falou: por quê? Ele falou: tá vendo aquele poço ali? Ele: que poço, Jesus? Pedro com raiva: aquele poço ali. Que poço? Esse poço aqui, quando eles arrancaram o zimbro que cobria o poço das impurezas, Jesus falou para eles: vocês lembram? Quando eu recrutei vocês lá atrás, quando eu matriculei vocês no meu colégio apostólico, quando eu escolhi vocês e ungi vocês para serem meus seguidores, vocês lembram que eu dei um estudo para vocês, na escola bíblica dominical, ou na escola sabatina, que eu falei para vocês sobre um estudo afinco sobre o poço de Jacó? Os 12 falaram: ah, eu lembro. O que tem? É esse aqui. Como assim? É esse aqui que eu falei para vocês, é o poço de Jacó. Que poço? O poço, depois que Jacó enganou seu irmão, e ele caminhando no meio do deserto, ele falou: Deus, tem misericórdia de mim, a minha boca salteia por vontade de tomar uma gota d'água. E Deus falou para ele: Jacó, cava um poço aí, que vai matar a sua sede. Quando ele falou isso, os 12 discípulos que estavam remugando, que estavam querendo jogar pedra em Jesus, eles caíram de joelho e se curvaram sobre o poço. Por quê? Porque lembra que eu falei que eles eram irmãos de sangue, descendentes de Abraão. Embora eles fossem um povo judeu, eles eram irmãos do samaritano. Eles cresceram ouvindo a história. Eles sabiam a importância daquele poço. Só aí já veio uma revelação para você nessa noite. Em 3 anos de caminhada com Cristo, aquilo que eles conheciam somente de ouvir, depois que eles deixaram a religião de lado, depois que eles deixaram a diferença do irmão do outro, depois que eles deixaram o defeito de alguns, depois que eles deixaram de se incomodar com a vida alheia, aquilo que eles conheciam somente de ouvir, eles passaram a conhecer, a ver. Não entendeu? Vou falar de novo. Aquilo que eles conheciam somente de ouvir falar, quando eles pegou e passaram a caminhar do lado de Jesus, o que eles conheciam somente, eles passaram de conhecer a ver. Respire fundo. Jesus, quando mandou os 12, tira o zimbro aí que eu quero ver a cor da água. Os 12, depois que sabia que era o poço, o famoso, fantástico, o lendário poço de Jacó, o poço dos milagres, o poço das águas cristalinas, eles arrancaram. Me ajuda aqui, Pedro, me ajuda aqui, Tiago, me ajuda aqui, Mateus. Tiraram o zimbro. Jesus olhou para eles e falou: estou vendo que a água está branquinha, está limpinha, e está um calor danado. Até porque na planície do Sinal daquele tempo, era muito quente. O mesmo sol que esquentava, chegava a 55 graus na sombra durante o dia, ele chegava a menos 7 graus à noite. Então imagina você caminhando por volta das 10h40, às 11 horas, o horário local. Você chega e você fala: rapaz, eu queria um copinho, ou menos uma gota que sobrou lá no fundo do copo, para menos molhar os lábios. Jesus, quando olhou, ele arrancou o zimbro, ele olhou lá para baixo, ele viu a água cristalina, ele olhou para os 12 discípulos, para os 12 homens santos, para os 12 homens que foram escolhidos a dedos, no meio de milhares. Imagina Jesus falando: aquele ali até é bonito, mas eu quero aquele feio. Aquele ali até que é lindo, mas eu quero aquele outro. Aquele ali só tem 2 dentro da boca, o zagueiro e o atacante, mas eu quero é ele, eu quero você, você me serve, você também me serve. Se foram escolhidos a dedos, eram homens santos, sim ou não? Pois bem, Jesus falou para eles: olha, Tiago, me deu vontade de tomar essa água. E Tiago falou: como é que é, Jesus? Tenho sede. Me dê um copo de água.
Os 12 discípulos se entreolharam, imagino. Você tem alguma coisa aí, seu irmão? Não, você tem, João? Não. Tenho sede, gente. Vamos, me ajuda aí. Eu estou com sede, eu preciso beber água. A minha boca está trincando. E o sol tonque, torto do deserto. Eu preciso tomar água. Eu preciso aliviar, matar a minha sede. Os 12 discípulos, que eram homens santos, homens que foram escolhidos a dedo, numa leva de milhares de pessoas, não conseguiram matar a sede de Jesus. Os 12 homens que se titularam ser quase um semideus, ser quase um santarrão, ser quase um santo barroco, não conseguiram matar a sede de Cristo. E Jesus foi ficando aborrecido, falou: eu tenho sede, eu não tenho a manhã toda não, eu ainda preciso chegar em Sicar. E os 12 coçaram a cabeça e falaram: Jesus, o Senhor vai nos desculpar, mas não tem como não. E como assim? A gente não tem uma corda, a gente não tem um cântaro, a gente não tem um jarro, a gente não tem sequer um balde, não tem sequer um copinho descartável para pegar água para o Senhor. João, que era o mais atencioso, falou: faz o seguinte, quem está na chuva, já está molhado mesmo, quem está na chuva vai se molhar. Faz o seguinte, vocês 11, vai lá para Samaria e procura um jeito, alguma coisa. Não traz só água não, já que vocês vão para lá, traz alguma coisa para a gente comer, já está chegando a hora do almoço, eu não sei que hora que você vai chegar lá. Imagina Jesus fazendo birra, falou: olha, sem sair daqui sem beber água eu também não saio. Por isso que essa mensagem, por isso que essa palavra nós só temos no livro do apóstolo São João. Porque ele foi o único que ficou do lado de Jesus. E João falou: olha, e vocês 11 aí, pega os 6 e vai até Samaria, compra comida, traz água, traz alguma coisa, mas eu quero beber dessa água também. E os 11 discípulos foram. Imagina os 12 que estavam vindo, confabulando, contando piada, contando lorotas e propósitos. Depois de não ter negado, depois de não ter conseguido matar a sede de Cristo, os 11 reclamando, falando: gente, a gente está ruim mesmo, viu? Como assim? O homem dá tudo para nós. Se a gente está doente, ele é a nossa cura. Se a gente está com sede, ele é a nossa água. Se a gente está triste, ele é o nosso consolo. Se a gente teve alguma perca, ele é o nosso conforto. Se a gente está doente, ele é a nossa cura. E a única vez que ele pediu alguma coisa para nós não temos como matar a sede dele. Se Jesus tivesse pedido uma picanha na pedra, aquela que você almoçou, viu, crente? Eu até entenderia. Se Jesus tivesse pedido uma Coca-Cola num copo de cristal, daquela que só tem lá na casa do pastor Trindade, com gotas de limão ou uma água Voss, eu entenderia. Mas Jesus falou para ele: me dê um copo com água. Eu preciso molhar a boca, eu tenho sede. E os 11 discípulos falaram: gente, o homem dá tudo para nós. A gente está ruim mesmo o negócio, hein? Lembra dos 12 homens que eu falei que eram homens santos? Não conseguiram matar a sede de Jesus. Pois bem, Jesus pegou uma pedra, se sentou ao lado esquerdo do poço, e João ficou do seu lado esquerdo, em pé, fazendo a retaguarda, já que ele falou: eu estou sozinho, os 11 foram para a cidade, eu preciso ficar em vigia. Porque pelo mais que alguém gostava, que alguém admirava, que alguém curtia Jesus, tinha sempre uma leva da galera da oposição que não gostava, e falava: todo lugar tem isso. Ele falou: então eu tenho que ficar preocupado com esses que não gostam dele. E João está lá na retaguarda, olhando para o lado direito, para o lado esquerdo. E os 11 discípulos vai indo, cantarolando, e vai, tá, beleza. Chegou lá na frente, eles avistam uma mulher. E essa mulher, nós sabemos tão pouco dela, que a única coisa que a Bíblia nos relata é que ela se chamava, que ela era a mulher de Samaria. Era a mulher samaritana. Quem conhece essa mulher samaritana? Pois bem, o que a Bíblia relata sobre ela é tão pouco, e agora nós vamos entender o porquê. A Bíblia diz que essa mulher, ela teve 5 maridos, que não eram dela, e o 6º, que ela estava habituada com ele, também não era dela. Então, hoje, recordamos e transliterando a história, nós vamos ver que ela era uma prostituta de luxo. É isso mesmo, ela era uma prostituta de luxo. Ela era alguém que ela se vendia para poder passar, transmitir, vender alguns minutos, alguns momentos de prazer. Então, por isso que a Bíblia não relata mais sobre ela, porque seria um incômodo, seria um infortúnio naquele mundo antigo. Então nós sabemos que é uma mulher de Samaria. Pois bem, os 11 discípulos que deixaram Jesus e João à beira do poço de Jacó
Eles estão indo seguir a capital de Samaria, que era Sicar. Quando os 11 discípulos, eles olham, se resmungando, porque não tinham conseguido matar a sede do seu rabi, do seu amigo, eles olham para frente e se aproxima dele, a mulher de burca, com a roupa toda escura, deixando somente os olhos do lado de fora. É assim, a mulher de Samaria, daquele povo que se diferenciaram dos judeus, para poder não se misturar e não ser confundido com os irmãos de sangue. Pois bem, quando os 11 discípulos olham, enxergam ela vindo na sua direção, 5 partiu para o lado direito e 6 para o outro lado, e ela passou no meio. Isso acontece também, quando alguém passa, fala, Pai, Senhor, depois que passa, miserável, jumento, Balaão. Pois bem, depois que a mulher passou por eles, eu imagino eles falando lá, Azinha, lá, ó, já vai para lá, Azinha. Quando eles olharem e falar, vocês enxergaram o que eu vi? Como assim? O que ela está carregando? Não pode ser. Não pode ser. Você viu que ela está carregando um cântaro? Eu vi sim. Eu não acredito que Jesus ia ser tão atrevido. Ele já fez nós passar por aqui. Ele sabia que nós tínhamos que virar à direita. Ele preferiu virar à esquerda, vindo para cá. Ele é um erudito, ele é um sacerdote, ele é um judeu ortodoxo forjado em Israel. Ele sabe que nós não podemos pisar em terra maldita, que nós não podemos conversar, não podemos aproximar, não podemos relacionar com um povo estranho, com os samaritanos. Primeiramente, ele faz nós passar por aqui, pede água para nós. Nós não tem como matar a sede dele. Agora passa sozinha. E o pior, ela passou com um cântaro. E nós está indo para onde, Tiago? Nós está indo para a cidade pegar um cântaro. Eu não entendi. Os 11 estão indo para a cidade pegar um cântaro, sim? Sim. E o que a Azinha, a samaritana, o povo estranho, a maldita, a amaldiçoada, tinha um cântaro. Os 11 parou e falou, gente, agora lascou de vez. Como assim? Eu não acredito que ele vai ser tão atrevido. Eu não acredito que Jesus vai fazer isso com a gente. Eu não acredito que ele, sendo um participante do Sinédrio, ele sendo conhecedor da lei daquele tempo, ele vai fazer isso com a gente. Eu imagino a gente fala, gente, o sol está quente, eu não passei o protetor solar, vamos embora. E os 11 estão dando seguimento. Vem comigo, viaja comigo. Os 11 seguem o rumo da sua viagem. Passa por eles uma mulher com a roupa toda escura, deixando somente os olhos por lado de fora. Ela vem no seu ombro direito carregando um cântaro, um jarro ou um balde. Um cântaro com a tampa, segurado com a mão e a outra mão para baixo. Ela vem na sua cintura para poder prender o tecido do seu vestido. Ela vem trazendo uma espécie de corda enrolada. Ele dá uma volta, dá duas voltas, dá 3 voltas, e ele passa por dentro a laçada. Quando ela chega carregando o cântaro e ela olha a cabeça baixa, ela levanta, ela vê que o poço está aberto. Ela vendo que o poço está aberto, ela olha, ela nota um homem inquieto, olhando para o lado esquerdo, olhando para o lado direito. Quando ela olha, ela chega mais próximo, ela vê um homem sentado. Isso simplesmente esse homem, ele não estava vestido um saco de batata, ele não estava vestido um trapo, ele estava vestido uma estola sacerdotal daquele tempo. E ela olhou, mesmo ela sendo samaritana, quando ela enxergou e ela viu aquele homem sentado, com o cabelo desgrenhado, a barba grande, ela falou, ele só pode ser um profeta. E esse que está em pé é o seu discípulo, é o seu moço. E ele sendo seu moço, se ele tiver dom de revelação, Deus vai mostrar para ele os meus pecados. Deus vai mostrar para ele que eu sou uma prostituta. Deus vai mostrar para ele que eu sou macumbeira. Deus vai mostrar para ele que eu sou isso, que eu sou aquilo. E se ele der ordem para ele, falar, apedreja ela, ele vai me apedrejar bem aqui. E não vai dar tempo nem de eu pegar minha água para poder matar a minha sede. Ela para, ela respira fundo e ela fala, o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que ser rápida. Ela pega, encosta próximo ao poço. Ela pega o cântaro, coloca entre as pernas, prende com as pernas. Ela tira a corda que prendia, que fazia a espécie de cinto do seu tecido, do seu vestido. Ela tira uma volta, 2 voltas. Ela passa no furo do cântaro, dá um nó, encosta no poço e joga lá dentro. Quando o cântaro bate na água, agita a água, Jesus que estava sentado levanta. E ela vem trazendo depressa, imaginando, falando, não olha para mim não, não olha para mim. Ela pega o cântaro, enrola mais ou menos, a corda na cintura, passa de novo, ela ombra o cântaro para colocar nas costas. Quando ela estica o passo, Jesus se levanta e fala, ei! Ela dá outro passo, quando ela, ei! Ela levanta o susto. O que é?
E Jesus fala para ela. Jesus todo suado. Estava ali 10 horas, dentro das 10h40, já estava chegando meio-dia, estava quase chegando a hora do almoço, e Jesus esbaforido de sede. E Jesus fala para ela, ei, me dá um pouco dessa água aí. E ela fala, como que é? E Jesus fala, é isso mesmo que você ouviu. Me dá um pouco dessa água aí que eu tenho sede. Eu preciso matar a minha sede. Ela para, ela coloca o cântaro no chão e fala, eu não entendi, fala para mim de novo. E Jesus fala, é isso mesmo, não se faz de besta não. Me dá um gole dessa água aí que eu preciso matar a minha sede. Ela coloca o cântaro no chão, ela murcha a barriga, estufa os peitos, levanta aquele dedo tonco e torto, com aquela unha suja, aponta para o dedo de Jesus e fala, ei, Rabi, pela sua vestimenta, eu sei que você é um sacerdote. E por ser um sacerdote, eu sei que você é um judeu ortodoxo. E por ser um judeu ortodoxo, eu sei que você é um conhecedor da lei. E por ser um conhecedor da lei, eu sei também que por obrigação sua você não deve pedir nada a ninguém de Samaria. Jesus levou um susto e falou, como é que é? Ela falou, é isso mesmo que você ouviu. Você é um cafajeste. Não te ensinaram, o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, não te ensinou que você não se deve pronunciar, pedir nada a uma mulher solteira? Na hora que ela falou isso para Jesus, João, que estava fazendo a guarda, inquieto, já olhou, já pegou a madeira de um lado, pegou a pedra do outro e cutucou Jesus, falou, é só você falar, é só o senhor falar, Rabi, que eu meto pedra nela, que eu despenho a madeira nela. E Jesus falou, calma aí, João, calma aí, deixa que eu resolvo. E João fala inquieto, falou, não, ela não pode falar isso, o senhor é meu amigo, o senhor é meu rabi, o senhor é o meu mentor. João, fica quietinho aí que eu resolvo. Ainda bem que Jesus não deve satisfação para ninguém. Ainda bem que Jesus não precisa pedir permissão a ninguém. Ainda bem que Jesus não precisa pedir bênção, falar, ó, eu quero ir ali, você deixa eu ir, eu preciso ir lá, eu quero falar com você, você deixa, você autoriza. Quando Jesus falou para João, fica aí, João, que eu resolvo. Imagine Jesus atrevido. Jesus era atrevido. Jesus falou, como é que você falou mesmo? Ela falou, isso mesmo que você ouviu. Você é um atrevido. Você não tem vergonha não, cafajeste? Pedir água para mim que sou solteira? Não te ensinaram? Será que você não conhece a lei? Será que o seu diploma de sacerdote foi comprado? Não te falaram que você, judeu, não pode conversar com o samaritano? E Jesus coçou a cabeça e falou, eu até sei sim. Ela pegou o cântaro que estava no chão, agachou, pegou o cântaro. Quando ela foi colocar no ombro de novo, ela foi esticando o passo. Jesus falou de novo, ei mulher. Ela já voltou com raiva. Ela esticou a perna, ele falou, ei mulher. Ela, mas gente, de novo, fala aí, ô. Jesus falou para ela, ei mulher, se você soubesse quem sou eu, se você soubesse quem eu sou, não entendeu? Vou falar de novo, presta atenção. A mulher tinha acabado de xingar ele tudo. Quando ela vai sair, ele fala para ela de novo, ei mulher, espera aí um pouquinho, não vai embora não, eu preciso falar com você ainda. E ela coloca o cântaro no chão de novo com raiva, fala aí miserável. E Jesus levanta o dedo e tonco e torto para ela, fala, mulher, se você soubesse quem sou eu, era você que estaria me pedindo água, e não eu pedindo água a você. Quando ela falou, Jesus falou isso para ela, ela parou, olhou para baixo, olhou para cima, olhou para os lados, ela respirou fundo. O nervosismo, ele tapa as janelas da inteligência. Quando a gente está eufórico, quando a gente está com raiva, ojeriza, a gente não consegue raciocinar bem as coisas. Quando a gente está com raiva, quando está com ódio, está com mágoa no coração, quando fala alguma coisa para a gente, não chega nem passar e sair, passa, faz da curva e sai do outro lado. Quando Jesus falou para ela, ei mulher, se você soubesse quem sou eu, era você que estaria me pedindo água. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, respirou fundo, colocou o cântaro no chão, coçou a cabeça e falou, mas, Senhor, só reconhece alguém como Senhor
quem sabe que é inferior a ele. Ela olhou para ele e falou: mas Senhor, quando ele falou para ela bem assim: moça, se você soubesse quem sou eu, era você que estaria me pedindo água. Ela respirou fundo, a sua mente foi aliviada, e ali ela viu que ele não era mais um que queria arrancar um pedaço dela, porque todos os homens que se aproximavam dela, ela achava que era por mero interesse. Quando ela falou para ele, ela respirou, ela falou: mas Senhor, eu vi que o poço é fundo, e eu vi também que o Senhor não tem nada na mão, o Senhor não tem uma corda, o Senhor não tem um cântaro, o Senhor não tem nem sequer uma escada, o Senhor não tem uma caneca. Como que o Senhor pode pegar água? Jesus riu para ela, ela falou: e outra coisa, eu moro aqui já tem muito tempo, e o poço mais próximo a esse fica num raio de 40 quilômetros. Que água é essa que o Senhor está falando? E Jesus olhou para ela, deu aquele sorriso, falou: ei, pois é, a água que eu der para você, e que você estiver disposto a beber ela, você nunca mais vai precisar caminhar todos os dias para vir aqui, porque a água vai ser suficiente para matar a sua sede. Quando Jesus fala isso para ela, o canto que estava no chão, ela deu um chute e falou: então me dá um pouco dessa água, porque todos os dias eu tenho que vir aqui 3 vezes no dia, cedo para poder lavar vasilha, de tarde para lavar roupa e de noite para fazer a janta. Me dá logo dessa água, que só você não precisa vir. Jesus levanta, fala: chega mais perto. Jesus levanta aquela mão torta e calejada e ministra uma cura para ela naquela noite. Eu imagino Jesus falando para ela: olha, eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui, eu te conheço. Ela me conhece como? Eu sei que você vem sofrendo, eu sei que o seu pai e a sua mãe rejeitou você, mas eu sei também que você não é fruto de um aborto mal feito. Eu sei que você não é um fruto de uma raiva ou geriza de alguém. Eu sei que você não é fruto da desgraça alheia. Você é fruto da criação do meu pai. Eu imagino Jesus conversando com ela, falando: eu sei as oportunidades boas que você teve, que você não aproveitou. Eu sei as escolhas erradas que chegaram na frente. Eu sei as portas que você achou que iam ser abertas e foram fechadas. Eu te entendo. Jesus ministrou uma cura emocional para ela. Ela chegou até Jesus como a maior prostituta daquele tempo. Jesus deu a água para ela e ela saiu dali. Ela chegou como a maior prostituta de luxo e ela saiu como a maior missionária do Novo Testamento. Acabando. Jesus ministrou uma cura para ela. Era tudo que ela precisava ouvir. Ela largou o cântaro de lado, não servia mais para ela. Ela foi correndo até a cidade. Chegou na cidade, ela falou para os cambistas, falou: olha, tem um sacerdote lá de Nazaré, lá de Israel. Ele ministrou uma cura sobre mim, eu senti diferente, eu senti bem. Ele perdoou os meus pecados. Ele falou para mim que eu sou isso, que tudo é possível, que eu sou um vencedor, que eu sou vitorioso. Sim, sim, todo mundo fecharam, a cidade toda de Sicar, naquela tarde, de 12h40 até 1h30 da tarde, fecharam as portas. O correio fechou, o mercado fechou, o boteco fechou, as escolas fechou, as igrejas fechou. Todo mundo correram, foram até o poço. Jesus pegou, subiu na aba do poço, ministrou uma cura, ministrou um culto naquela tarde. O prefeito da cidade, muito alegre, falou: olha, eu fiquei maravilhado de ver o senhor pregar aqui, ter avivado esse tempo novo. Era tudo que nós precisávamos. Ouvi do senhor. E eu quero, está tendo uma festa lá, em Samaria, e eu queria convidar o senhor para ir para lá. O senhor vem? E Jesus falou: eu vou. João, que estava do lado de Jesus, que os outros 11 já estavam na festa, foram, tá? Quando Jesus chegou lá na festa, lá em Samaria, lá na terra maldita, lá no povo da oposição, lá no povo que não prestava para os judeus, Jesus bebendo, comendo, dançando, confabulando, contando os feitos, os milagres, as maravilhas da viagem. Quando ele olha, ele enxerga os 11 discípulos picudos, os 11 discípulos bravos, os 11 discípulos com a cara fechada. E
E Jesus chegou. Ô Pedro, faça favor aqui. Pedro era o X9 dos 12. Tudo que alguém queria saber, perguntava para Pedro. Pedro, você sabe disso, eu sei. Você sabe daquilo, eu sei. Você viu isso, eu vi. Jesus chegou em Pedro. Ô Pedro, faça favor aqui. Por que os 11 discípulos estão tudo com a cara ruim para mim? E Pedro olhou para ele e falou, mas também, né? Também o quê? Mas também, Jesus, o Senhor mandou nós ir na cidade do povo maldito, daquele povo ordinário, daquele povo amaldiçoado, daquele povo imprestável, daquele povo cheio de pecado, daquele povo cheio de falha, daquele povo cheio de erro, daquele povo de miserável, que não serve para nada. Aí, se não bastasse o Senhor mandar nós, vem o Senhor, chegou a miserável. Chegou a miserável lá, o Senhor pegou, deu um culto ministrou um culto para ela, bebeu a água dela e ainda deu uma fonte para ela lá, de uma água lá. E Jesus falou, como assim? Jesus. João falou para mim, falou para Tiago, falou para todo mundo aí. O Senhor subiu lá na porta do poço e deu para ela uma fonte da água da vida. E Jesus falou, então é isso, João. É isso, Pedro. Ele falou, é isso sim. Pedro, me diz uma coisa. Tem quanto tempo que você caminha comigo? E Pedro falou, tem 2 anos e pouquinho, 2 anos e 4 meses. É mais ou menos isso. Pois é, ô Pedro. Você lembra quando eu te escolhi? Você lembra quem você era? E eu lembro, sim. Você lembra o que eu te ensinei? E Pedro falou, eu lembro. Você lembra o que eu falei para você? E Pedro falou, eu lembro. Você lembra o que eu te dei? Aí o Senhor me deu uma oportunidade de andar com o Senhor. Não, Pedro. Quando você me aceitou, eu te dei uma fonte que jorra a água da vida. E por esses 2 anos que você anda do meu lado, lado a lado, nas cruzadas, nos congressos comigo, não deve estar sendo mais uma fonte. Não se resumiu em pequeno poço de água. Deve ter transbordado, deve ter virado um manancial de água, deve ter virado uma represa e deve estar se frutificando e quase chegando na corrente do mar. Pedro coça a cabeça e fala, é verdade. Muda a música para mim. Os que era errado para uns, a mulher que era cheia de defeito, a mulher que ela não era culpada daquilo, por conta de um erro de seus ancestrais, sobrecaíram sobre ela uma maldição verbal. Ela não pediu para ter nascido em Samaria. Ela não pediu para ter nascido daquela cor, ter nascido naquela província, ter nascido naquele estado, ter nascido naquela cidade. Por ela ter nascido ali, as pessoas da vizinhança achavam que ela era feita de uma maldição. Acharam que ela era uma árvore cortada. Talvez isso até os dias de hoje acontece comigo e com você. Todo mundo é jovem. Fazem escolhas erradas. Fazem escolhas errôneas, irreversíveis. Talvez não porque você é uma pessoa má. Talvez não porque você é uma pessoa ruim. Talvez não porque você tem uma natureza tacanha, uma natureza paupérrima. Mas porque você cresceu, o seu pai apontando o dedo no seu nariz e falando para você, ô raça ruim. Podia ter nascido outro, um João, um Maria, um Isabel, um fulano, um Beltrano, um ciclano, menos você. Eu não gosto de você. Você não foi planejada. Você empatou a minha vida. Você me dá raiva, você me dá nojo. Talvez você é uma dessas pessoas que carregou até os dias de hoje, na sua mente, nos seus olhos, no seu coração, as últimas palavras do dia que seu pai abandonou a casa, ou do dia que a sua mãe chegou em casa bêbada e quebrando tudo, ou seu pai chegou em casa bêbado, batendo, quebrando tudo e falando, eu vou embora. E você foi lá e abraçou o vício. Você foi lá, abraçou as coisas que não eram certas, as coisas erradas, e você sabia que era coisa errada. Porém, você, no seu momento, para poder preencher o vazio que foi colocado, dilacerado, a cratera que foi imposta no seu coração, você falou, o que eu preciso agora para preencher o meu vazio, a minha falha, é isso. E você abraçou a vida errada. Até os dias de hoje, um medo da rejeição tem assolado e soprado no seu ouvido de um lado para o outro.
E você olha na frente do espelho e tem raiva de você. Você fala, eu estou gorda, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu posso colocar uma roupa da vitrine, da boutique, e nada fica bom em mim, porque eu sou fruto de uma rejeição. O meu pai falou isso para mim. Talvez você fala até os dias de hoje. As portas sempre fechadas. Eu não tenho uma roupa boa, eu não moro numa casa boa, o meu sapato está furado, a minha calça já não tem mais nem espaço para me costurar, eu costuro em cima, ela rasga embaixo. Deus esqueceu de mim. Talvez você chegou num ponto que quando você abre a janela da sua casa e você quer sorrir, quer comunicar com o seu vizinho. Bom dia, vizinho. Ele já fala, bom dia para você, ô infame. Talvez você ouviu de alguém que você esperava um voto de confiança falar para você, você vai ser um cachaceiro, você vai ser um drogado, você vai ser um maconheiro, você vai ser um mulambo, você vai ser uma prostituta, você vai acabar seu dia num boteco, você vai virar um andarilho, você vai virar um mendigo. Talvez você cresceu escutando e absorvendo essas palavras de maldição para você. E por conta da dificuldade de ter assolado a sua vida, você se entregou e falou, olha, eu sou isso, eu sou pobre, eu só tenho 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, ou um para doer, o outro para abrir garrafa. E é isso a vida. Eu estou morando aqui, ninguém me enxerga. Os holofotes da ribalta estão para lá, então eu vou para cá. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que os olhos dele são mais extensos. E por ser mais extenso, ele não enxerga simplesmente o seu passado, ele não enxerga simplesmente o seu presente, ele enxerga o seu futuro. E ele te trouxe aqui para dizer para você que você não é aquilo que falaram que você é, que você não é aquilo que você pensa que você é. Você é aquilo que ele determinou, que ele frutificou, que ele projetou para a sua vida. Você é mais do que vencedor. Você, de rosa, você, Deus manda te dizer, você se encontra no meio de uma bifurcação. De um lado está um manancial de oportunidade, de outro lado estão outras oportunidades, mas que vão te levar para terra estranha, terras malditas, lugares escuros, becos sem saídas. Do outro lado, você vai caminhar por uma rua ruim, cheia de cactos, no meio da flora de um deserto, e não é flor do deserto, cheia de cactos, lugares perigosos que você, se for caminhar descalço, você vai ter que pisar com a ponta dos pés, senão vai furar a chinela. Vai caminhar por alguns quilômetros, lá na frente a estrada vai limpar. E o que estava pisando de lado, para não machucar os pés, você não vai pisar no asfalto, você vai pisar no porcelanato. Saindo do porcelanato, você vai pisar num tapete veludo e já vai abandonar a chinela e vai pisar descalço. Deus manda dizer para você que quem viver verá o que Ele faz a partir de hoje na sua vida. Você não é fruto daquilo que você acha que você é. Deus deu para você uma unção. E ai de você se abandonar a cruz. Ai de você se não entrar na arca. Deus manda dizer para você que o que Ele deu para você gera nele ciúme, gera nele amor, gera nele cuidado. Deus manda dizer para você: conte 63 dias. Deus vai entrar na sua vida e o que estava errado, Ele vai colocar no lugar certo. O que estava desarrumado, Ele vai dar um sopro e vai arrumar. O que estava de cabeça para baixo, vai voltar para o lugar certo. E o que estava sujo, vai ser limpo. O que estava desorientado, vai voltar no caminho. Deus apenas permitiu o vento, permitiu o deserto, porque o vento, ele não vem no bagunça. O vento vem e tira a sujeira também. E Ele aproveitou que o vento tira a sujeira. Ele falou: agora eu vou começar a montar a minha construção, a reforçar as estruturas, a fixar bem a coluna, porque vem coisa grande, vem obra grande de Deus na sua vida. Eu vejo um CD. Hoje você está aqui, amanhã para eu te ver, eu vou ter que falar: olha lá, é aquela, estava daquele culto lá em Gratinga. Você lembra, meu bem? Eu lembro, pois é. Hoje ela está aqui. Se foi o mesmo Deus que me usa para falar para você, foi o mesmo Deus que me falou há 5 anos atrás, que no prazo de 60 dias eu iria abrir uma empresa
E eu nunca mais iria precisar trabalhar para ninguém. Moverão céus e terra, e a promessa dele vai acontecer. E se você sair daqui e algum demônio desajuizado chegar de entrar na sua frente, 1000 vai cair para um lado e 10.000 para o outro. E se ficar algum desorientado, algum cerdo, algum surdo e parar na sua frente, eles vão ser transformados em tapete e você vai caminhar sobre ela, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Engraçado que as pessoas que ajudam o próximo, alguns esperam recompensa imediata, e outros ajudam sem alguma secção de estou ajudando porque é obrigação da raça humana ajudar alguém. Na hora que você me convidou para subir aqui, Deus falou no meu coração: fala para ele que o que ele fez para você há 12 anos atrás, ele ainda faz em oculto para os outros. E o pior, muitos dos que ele ajudou, muitos dos que ele matou a fome, são ingratos. Mas fala para ele permanecer com a cabeça erguida, com a mente focada, porque é eu que vou dar direção. Eu coloquei nas suas mãos um azeite, eu coloquei nas suas mãos um cajado, e quando você for passar e o mar estiver fechado, lembra que você tem um cajado, bata o cajado, que eu vou fazer o mar abrir, e através de você, quem estiver atrás, quem estiver do seu lado, vai poder passar. Eu te chamei para você ser um líder, para você ser um Moisés da sua geração. E outra coisa, mulher, eu digo para você que é eu que guardo a sua casa, eu guardo os seus filhos, eu guardo a sua família, eu guardo tudo que você colocou em suas mãos. E eu te faço uma promessa no dia de hoje: eu vou ter um encontro com ele, e do lugar que ele saiu, ele vai voltar. Não tenta me impedir, não tenta me impedir no meu trabalhar. Pois tu fala para ele: eu queria que você voltasse. Ah, mãe, eu estou de boa. E você respeita. Por respeitar, eu peguei a sua luta, e eu vou caminhar para o meu propósito. Daqui um tempo, ele vai voltar para esse lugar. E ele não vai voltar aqui simplesmente para ocupar o banco aí embaixo, mas para ele ocupar o banco aqui em cima e levantar a mão e falar: pai, dá logo a abertura no culto, porque eu estou com vontade de pregar. Pai, fala logo pro povo aí, é só 3 hinos, a irmã melhor aí, fulano faz isso, faz aquilo que eu quero pregar. Porque a sua casa, quem mantém em pé sou eu, quem veste você sou eu, quem te alimenta sou eu, quem guarda você sou eu, quem te dá unção sou eu, quem te dá vida sou eu, quem mantém a sua família unida sou eu, quem mantém a sua casa erguida sou eu, quem mantém a porta aberta sou eu. Se você chegou aqui nessa noite falou: eu não tenho nada a perder, eu vou lá. Talvez eu escute Deus falar para mim: ó, miserável, você tem que morrer. A sua vida é isso mesmo, é tacanha, é paupérrima, você não serve para nada. Deus me trouxe aqui para dizer para você que a sua luta é a luta dele, que antes que houvesse dia ele já era. Se ele te fez uma promessa, pelo mais que essa promessa demorou, se prorrogou, se estendeu, mantenha firme, mantenha calma. Ah, mas está doendo, parece que a vida é tão ingrata, a vida parece que é uma engrenagem, uma roda gigante. Às vezes a gente está aqui, a roda está lá em cima, aí ela gira, ela para aqui embaixo, e quem estava em cima pega a pedra, joga na gente, cospe na gente, humilha a gente, joga bituca na gente. Sim, é verdade, mas estão cuspindo, pastor. Limpa o cuspe, limpa as pedras, porque pelo mais que a porta está fechada. E a vida da gente é uma engrenagem de uma roda gigante. Uma hora ou outra, o grandão da Galileia vai levantar, vai pegar um óleozinho Singer, vai passar na engrenagem da roda gigante, e você que estava aqui embaixo, a roda vai girar e você vai para cima. Porque a vida é assim. Não desanime, não desista dos seus sonhos, não desista de você. Se Deus colocou em você um coração, se Deus colocou um projeto de você, de ser empreendedor, de abrir uma loja, de vender um bolo no pote, de vender picolé, de vender um cachorro quente, de abrir um negócio, de cantar, de falar: pastor, me dá a oportunidade que eu quero pregar. Invista em você, porque se você não acreditar em você, se você não acreditar em seu ministério, se você não acreditar no seu chamado, você não vai chegar em lugar nenhum. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus.
Você não é aquilo que as pessoas falaram que você é. Ah, mas falaram, e daí? Você é aquilo que Deus determinou que você é. E você é vitorioso, você é vencedor, você é merecedor de tudo aquilo que ainda vai chegar na sua vida. Quem viver verá o que Deus vai fazer na sua vida a partir do dia de hoje. Não porque eu estou aqui, não porque minha esposa está aqui, mas porque a presença do Senhor se inundou esse lugar. E eu creio que quem viver verá o que Deus vai fazer na sua vida. Não se arrependa, não se assuste, não se espante, não se avergonhe. Quando você chegar amanhã, talvez a sua conta estava zerada. Você olha lá, o banco te liga e fala: ô, liberou um limite aqui para você. E era tudo que você precisava para pagar o boleto, para tirar o seu nome do SPC, para tirar o seu nome do Serasa. Talvez aquele financiamento da casa própria que não aprovou para você, a agência vai ligar para você e vai falar: olha, deu certo aqui. E você vai falar: mas como assim? Eu não tinha prometido nada, eu não tinha visto nada, não tinha aprovado meu papel, o meu nome está sujo. Não interessa se você chegou aqui cachaceiro, macumbeiro, feiticeiro, trambiqueiro, o maior caloteiro, o maior pé de esquerda da cidade. O que interessa para Deus é saber se você tem a confiança que Ele pode mudar a sua vida, que Ele pode pegar você lá daquela casinha de pau a pique e colocar você numa capital, no mais alto arranha-céu, e você levantar a mão e falar: verdadeiramente Deus daquele culto existe. Engraçado, quando eu olho para a senhora, eu enxergo as pessoas falar: senhora aí, essa véia é doida, fica gritando, a gente está prestando atenção. Deus manda dizer para a senhora que no dia que a senhora parar de adorar Ele, a senhora não tem mais serventia nessa terra. Não entendeu? Eu vou falar de novo. Deus manda dizer para a senhora que no dia que a sua boca se calar, Ele abre o buraco, coloca a senhora dentro e planta outro no seu lugar. Porque no meio do que para uns é loucura, povo meu, nem tudo está perdido. Vivemos 2 anos parados, 2 anos que não existiu. Muitas famílias ceiou o Natal, olhando para a cadeira do lado e vendo que estava vazia. Se a morte foi censurada da sua casa, você já é um vitorioso. Se você falar: ah, mas Deus não faz tudo o que eu quero, Deus não precisa fazer tudo o que você quer, Ele só precisa fazer tudo o que você precisa. Ele tem te guardado. No meio da fome, não faltou pão na sua mesa. No meio de um ano derivado de morte, não teve velório na sua casa. No meio da doença, Ele foi a cura. No ano, 2 anos, que a porta da provisão do Senhor na sua casa se manteve aberta. E o que eu faço? Eu ouvi você falar da água. Como é que eu faço para beber dessa água? Jesus perguntou para a mulher: você quer tomar água? E ela falou: eu quero. Você tem promessa? Você sabe que Deus está do seu lado, te tesourando, falando: e aí, me aceita logo. E você fica com essa boca fechada, essa língua de ferro, esse queixo de água, e não pede para Deus. Fala: Deus, muda a minha história. Deus, abre aquela porta. Você quer que Deus adivinhe, que Deus seja um adivinho na sua vida. Ah, mas Deus não está vendo? Deus está vendo a porta fechada. Deus está vendo o marido na cachaça. Deus está vendo a briga da mulher. Deus está vendo o desembeço dos filhos. Deus está vendo a raiva da vizinha. Deus está vendo. Mas e por que Deus não fala nada? Porque Deus quer que você abra a sua boca e fala para Ele: ó Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece. E como é que eu falo nessa noite? Se levante, coloque sobre seus pés.
embora você cresceu indo na igreja, talvez foi até coroinha da igreja católica, talvez você foi até um diácono, talvez você foi até um evangelista, e no meio falou: não, eu caminhei demais, as coisas ficaram erradas para mim, e Deus não gosta de mim não. Deus está vendo as suas lutas, Deus está vendo as suas lágrimas, Deus está vendo o não que você leva, Deus está vendo a humilhação, Deus está vendo a porta fechada, Deus está vendo a humilhação, Deus está vendo a rejeição dentro da sua casa, porque muitas das vezes as pedradas não vêm de longe, as pedradas vêm de perto, mas Deus fala para você uma coisa: tenha só um pouquinho de paciência, tenha só um pouquinho de paciência. Como assim? Porque a roda que estava travada, e você que estava aqui embaixo, sendo cuspido, sendo machucado, sendo levado pedrada, a roda vai subir mais uma vez nessa noite. E aproveita o momento que você ficar em cima, para não jogar pedra na ninguém. Saiba que você tem um Deus que nunca vai deixar você desamparado. Pelo mais que você não conheça Ele, Ele te conhece, Ele sonda, Ele esquadrinha o seu coração, Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe da sua limitação, Ele sabe dos seus gostos, Ele respeita a sua decisão. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palmas de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro durou a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.